Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe tudo aquilo que você está colocando as mãos, todos os lugares onde você está pisando a planta dos seus pés. Que Deus abençoe o seu presente e o seu futuro, porque Ele já abençoou o seu passado. Aliás, Ele sempre caminhou na sua história, mesmo antes de você nascer e pensar. Você foi gerado no Senhor. Tudo que você está fazendo é gerado no Senhor. Aquilo que nós estamos planejando sobre o futuro é gerado no Senhor. Eu creio muito que esta imersão para pastores e líderes chegou em boa hora para levar você e o seu time para o próximo nível. Nós estamos aqui junto com pastores, nós estamos aqui falando para a liderança, para todas as esferas de influência. Nós estamos falando para pessoas que precisam começar a liderar a sua própria vida, para não ser liderado pelas influências desse mundo e nem pelas circunstâncias que nós estamos inseridos. Eu creio que você vai sair depois desse dia muito melhor do que você entrou. Eu quero dar boas-vindas a todos os pastores que vieram de 4 estados. Nós estamos com mais de 120 pastores aqui sendo treinados. Nós temos mais de 50 igrejas representadas, de mais de 40 cidades, e nós estamos no meio de pessoas que estão sentadas para aprender, porque vão sair daqui se levantando para ensinar. Deus está levantando uma geração de pessoas apaixonadas por Deus e pela sua palavra. Quando eu assisto um painel como esse, de uma nova geração que está empolgada com o futuro, o meu coração se enche de temor, porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, amém? Por que eu tenho temor? Porque eu me sinto na responsabilidade de preparar, treinar e influenciar uma nova geração. O reino de Deus é uma corrida de revezamento. O bastão que está nas nossas mãos, que um dia estava na geração passada e hoje está conosco, ele vai ser daqui a pouco passado para a geração seguinte. Como diz o Salmo 145, uma geração contará a outra os grandes feitos do Senhor. Então olha para a pessoa que está na sua mesa e diga assim: se preparem para uma transição, porque uma transição não é uma data. Diga, uma transição é um estilo de vida. Diga assim: você está em transição. Deus está te transicionando para o ponto do ponto que você se encontra hoje, para o ponto em que você se encontrará amanhã. Diga assim: de quem você é hoje, para quem você se tornará. Diga, do líder que você chegou até aqui, e aquele que você chegará lá na frente. Diga, é um tempo de transição. Aleluia. Você recebe em nome de Jesus? Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 4. O tema desta mentoria, na primeira plenária do nosso dia, eu dei como título: Teste de caráter para um novo romper. Teste de caráter para um novo romper. O seu caráter está em teste. O seu caráter está sendo provado. E hoje nós vamos falar sobre o teste do caráter. E se você passar por esse teste, eu quero dizer que você estará pronto para um novo romper. Quem aqui quer um novo romper da parte de Deus? Se você quer um novo romper, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você será testado antes do novo romper chegar. E eu não sei o quanto você quer aquilo que nós acabamos de declarar, mas eu quero dizer que vai ser necessário você passar por um teste de caráter para acessar um novo romper. Então, Lucas capítulo 4, e o conteúdo que eu vou desenvolver está em cima de Lucas capítulo 4, versos do 1 ao 13, que fala justamente sobre Jesus no deserto, onde o seu caráter estava sendo testado, onde o seu caráter estava sendo provado.
E nós vamos ver, e você conhece o texto, como Jesus se saiu nesse teste. Eu acredito muito que todos nós passamos por testes como esse, no ministério, na vida, na família, na empresa, na liderança, seja eclesiástica, seja secular, seja nas esferas de influência. Todos nós passamos por esse teste. E quando nós passamos por esse teste e somos aprovados, sim, estaremos preparados para um novo romper. Oramos por um novo romper, clamamos por um novo romper, jejuamos por um novo romper, buscamos um novo romper, mas nem sempre nos damos conta do tanto que nós precisamos ser testados, para que quando o novo romper chegar, a gente não caia de um lugar alto. Faz sentido? Então, leia comigo Lucas capítulo 4, versos do 1 ao 13. Eu queria que você só acendesse um pouquinho mais a luz do auditório para mim, pouca coisa. Lucas 4, do 1 ao 13 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe um relance de todos os reinos do mundo. E ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo, diga comigo, tudo, mais uma vez, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Vamos orar? Pai, obrigado, porque aqui está a tua palavra. A tua palavra é poderosa para nos trazer revelação, clareza, entendimento. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós oramos para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação, abrindo os olhos do nosso entendimento e iluminando o nosso coração. Nós queremos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Senhor, que nessa imersão para pastores e líderes, que sejamos catapultados para o nosso próximo nível. Pai, enquanto nós estamos nos preparando para um novo romper, é inevitável sermos testados, provados. É inevitável saber aquilo que está dentro do coração, passarmos pelas peneiras, pelos desertos, pelos desafios. Porque sim, Senhor, sempre na crise, aquilo que está dentro vem para fora, é revelado nos momentos de aperto e pressão. Eu quero te pedir em nome de Jesus, fala conosco, que eu seja apenas um canal do teu coração para essa liderança, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quem está pronto para ser testado aqui no seu caráter? Quem está querendo ser testado aqui no seu caráter? Porque se eu falar que você quer um novo romper, todo mundo vai levantar a mão, né? Mas eu quero saber quanto que é, além da bênção de Deus, ter o seu coração provado para saber o que está dentro, para que quando chegar lá, você não despenque de um lugar muito alto. Então é sobre isso que nós vamos falar. Eu creio muito que nós entramos numa estação, nessa temporada, onde nós temos visto uma porta aberta no céu. Quando eu olho para a igreja brasileira, eu vejo uma porta aberta. Quando eu olho para a igreja de Jesus na terra,
eu vejo uma porta aberta no céu e um convite do Senhor para nós subirmos, para nós encontrarmos esse lugar de acesso e ouvirmos o que vai acontecer depois dessas coisas. Porque depois das coisas que nós estamos vivendo, sempre tem uma nova coisa para acontecer. O que você está vivendo hoje é uma sequência daquilo que você viveu ontem, mês passado, semana passada, ano passado. Então nós estamos sempre num movimento, e a igreja é dinâmica. A igreja não é uma organização, além de ser, mas a igreja de fato ela é um organismo vivo. E um organismo vivo ele está sempre se movimentando. Então há algo que está para acontecer depois destas coisas, depois daquilo que nós estamos vivendo nesta temporada. Quem anda com Jesus no longo prazo, sabe que sempre vai ter uma coisa acontecendo depois da outra. O que você viveu em 2023, por melhor que seja, ou por pior que seja, saiba, tem algo acontecendo de novo em 2024, e o segundo semestre ainda não começou, e ele vai ser diferente do primeiro semestre desse ano, porque tem sempre uma coisa nova acontecendo depois daquela que nós estamos vivendo. Apocalipse capítulo 4, verso 1, João exilado na ilha de Patmos, diz: depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu, a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Você veio para o Catalyst Leaders, porque há uma porta aberta no céu, e um convite do Senhor dizendo: suba para cá, e eu te mostrarei. Tem muita gente que veio para cá, para saber de Deus, o que vai acontecer depois dessas coisas, o que vai acontecer na próxima estação do seu ministério, o que vai acontecer na próxima fase do seu negócio, na próxima temporada da sua família. Então, o que nós estamos fazendo aqui, reunindo mais de 1.100 líderes, é acessando essa porta aberta no céu, que João fala, e dizendo: suba para cá e eu lhe mostrarei, diz o Senhor, o que vai acontecer depois dessas coisas. Eu não sei você, mas eu acredito sempre que tem um convite do céu dizendo: vem aqui que eu quero te mostrar o que você ainda não viu, vem aqui que eu quero te contar os segredos do meu coração, acerca do seu futuro. Tem alguém comigo aqui? Se há um trauma no seu ministério, na sua liderança, acredite, existe um pós-trauma. Existe um pós-trauma, que pode ser um novo trauma, ou pode ser a cura do trauma que você teve. Veja, se há uma crise, existe um pós-crise, que pode ser Deus ressignificando a crise que você passou, ou pode ser uma crise maior ainda do que aquela que você viveu. Então o que você está fazendo aqui nessa manhã, e daqui a pouco à tarde também? Você está acessando uma porta aberta no céu, e nessa porta aberta no céu tem um segredo do coração de Deus que vai ser revelado ao seu coração, dizendo: suba para cá e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Sabe, quando eu olho Jesus no deserto, eu vejo uma porta aberta no céu, e o pai dizendo: filho, vem para cá que eu quero te contar o que vai acontecer depois dessas coisas, porque depois de você ser testado no seu caráter, depois de você passar por um período de deserto, depois de você ser provado no seu coração, tem uma coisa nova que está por acontecer. Existem tantas coisas acontecendo no corpo de Cristo. Se você está antenado, como os adolescentes e jovens aqui estão sempre antenados, eu fico empolgado quando eu vejo uma nova geração falando, e eu ouço e aprendo com elas. Você sabe que tem muitas coisas acontecendo na igreja de Jesus. Você tem ouvido acerca de muitos escândalos, sim ou não? Tem muitos escândalos de liderança acontecendo nesta estação. Todos estão vendo o desserviço que há no reino de Deus. A internet deu voz de denúncia a basicamente 3 tipos de pessoas. Eu quero te contar a quem a internet deu voz de denúncia. Primeiro, aqueles que denunciam porque sofrem como vítimas de um sistema, e eles estão indo para o digital e estão denunciando a sua dor,
o seu trauma, porque se tornaram vítimas de um sistema. O segundo tipo de pessoas que a internet deu voz de denúncia é aqueles que denunciam porque querem ver a noiva sangrar, porque querem ver a noiva ser drenada, porque querem pegar a dor e catapultar em cima dela e fazer um desserviço para o reino de Deus. Então existem aqueles que estão denunciando porque a sua dor é legítima e nem sempre sabe como fazer aquilo que está no coração e acaba sendo sinceramente enganado, e a igreja precisa ser um hospital de cura e restauração para aqueles que estão trazendo voz de denúncia, ok? Agora existem aqueles que não constroem nada, que não fazem nada, que sentam numa cadeira e só estão ali para ver a noiva sangrar. Mas existe um terceiro tipo de pessoa que está tendo voz de denúncia nessa estação. São aqueles que denunciam porque se tornaram voz profética para a noiva, voz de cura, de restauração, voz profética para denunciar o pecado e a igreja ser sarada, purificada, santificada, porque o Senhor, o noivo, Ele está às portas, e Ele vai buscar uma noiva que é santa, pura, imaculada, não tem ruga e não tem mancha, e você faz parte desta igreja. Você é a noiva. Você é a noiva. Eu não sei você, mas um senso de temor tem crescido no meu coração, porque nos últimos dias, aquele que é sujo, ele vai se sujar mais ainda. Mas eu e você, que somos limpos, não porque somos melhores, é porque estamos no processo de limpeza, vamos nos limpar mais ainda. Aleluia! Pastor Andréia falou aqui, você sabe qual é a igreja que mais cresce no Brasil? A igreja que mais cresce no Brasil em percentual é a igreja dos desigrejados, formada por pessoas que sofreram com o sistema, se decepcionaram com lideranças, e nós precisamos, como líderes dessa geração, admitir esta realidade, e nós precisamos de uma visão, diga comigo, uma visão, daquilo que vai acontecer depois dessas coisas. Porque depois da crise, ou vem uma crise ainda maior, ou vem a cura daquela crise. Depois do trauma, vem um outro trauma, ou vem uma cicatriz. E a igreja continua marchando triunfante. Uma igreja local pode fechar, mas a igreja de Jesus, essa permanece bem, essa permanece vitoriosa, essa permanece triunfante, essa sempre venceu e sempre vai vencer, de glória em glória. Uma pessoa que não tem visão do seu futuro, sempre vai voltar para o seu passado. Então nós estamos aqui para ter uma visão de futuro, e o convite do Senhor é: o que vai acontecer depois destas coisas? Pastor, líder, você quer que o inimigo te deixe em paz? Porque tem horas que a gente pede uma trégua para o Senhor. Senhor, tá bom, Senhor, dá um descanso aí para mim, né? Se você quiser que o inimigo te deixe em paz, parar de te atacar, e de fato te deixar tranquilo, se ele roubar só uma coisa, você vai ficar tranquilo, é a sua capacidade de ver o que vai acontecer depois dessas coisas. Se você perder a visão, não saberá o que deve acontecer depois dessas coisas. Recentemente eu ouvi uma das melhores definições de visão. Diz assim: visão é a habilidade de visitar o futuro, logo voltar ao presente e trabalhar por ele. Então, visão é eu visitar o futuro, o desenho que o Senhor preparou acerca do meu amanhã, eu volto para o meu presente e eu começo a trabalhar por aquilo que eu vi. Então, quando Jesus vai ao deserto e ele está tendo o seu caráter testado, provado, peneirado, durante aqueles 40 dias, ele está tendo uma experiência
profunda acerca daquilo que estava para acontecer depois dessas coisas, depois dessa temporada, depois de uma estação e um intervalo para outra. Eu não sei o momento que você está vivendo, talvez esse seja um momento de teste, e o Senhor está te chamando para subir nessa porta aberta no céu, porque Ele quer te contar o que deve acontecer depois dessas coisas. Particularmente falando, eu estou vendo e ouvindo do Espírito, eu não sei o quanto você acredita nisso, e o que Deus tem falado comigo é aquilo que nós vemos em Isaías 45 verso 2, eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Existem montes que estão sendo nivelados, enquanto o nosso caráter está sendo testado. Pessoas que estão vivendo, líderes, pastores, sempre dos seus altos e baixos. Um dia você está bem, outro dia você está mal, outro dia você está bem, outro dia você está mal. Chega um momento que o Senhor diz: agora eu vou começar a nivelar a sua estrada. O texto diz: portas de bronze serão derrubadas. O bronze na Bíblia fala da resistência espiritual. Então essa resistência espiritual que se colocou entre o momento que você está vivendo e a porta aberta no céu que quer te contar o que vai acontecer depois dessas coisas, está oferecendo resistência. Chega uma hora que essas portas de bronze e essas resistências espirituais, elas caem por terra. E fala das trancas de ferro rompendo, que é a força humana que segura. É quando o homem, ele está colocando a mão e impedindo a passagem daquele que tem uma unção para romper com aquilo que Deus está entregando no seu coração. Então deixa eu te falar uma coisa: a porta que Deus abre, o homem não fecha, e a porta que Deus fecha, o homem não abre. Não tem demônios, não tem diabo, não tem influência das trevas, e não tem homem que para o mover do Espírito Santo. Aleluia! Jesus foi preparado por 30 anos para um novo romper, por 30 anos, e o tempo da sua preparação é tão importante quanto o tempo da sua atuação. Tem muita gente que quer atuar, mas está engolindo o tempo da preparação. Quando ele começa a atuar despreparado, ele não consegue permanecer naquela estação que ele tanto sonhou e achou que se preparou, mas não se preparou. Resumindo, dos 100% do tempo de Jesus na terra, 90% Jesus viveu sendo treinado. Eu amo conferências, eu amo mentorias, eu amo imersões, eu amo sentar para aprender. Eu sou uma pessoa que eu sou fominha por ambientes como esse. Por quê? Porque eu creio que a preparação te habilita para grandes coisas. Jesus passou 30 anos vivendo como uma pessoa comum, mas vivendo como uma pessoa comum, ele estava sendo preparado, ele estava sendo treinado, ele estava sendo capacitado. Depois desses 90% do tempo, do total de 100% de vida de Jesus na terra, ele foi testado. E por quantos dias ele foi testado? 40 dias. O seu caráter foi testado. Então aqui nesse ato de teste, aqui nessa lacuna, aonde se abre um kairós de Deus, uma janela de oportunidade, no seu cronos, que é o tempo mensurável, Jesus é levado ao deserto, para ser provado, para ser testado. E o que resta? Resta 10% do total de 100. 90 ele foi preparado, abre um hiato de 40 dias, então sobra 10% de atuação, onde ele mostrou para o que veio. E Jesus, em 3 anos e meio, ele disse para o que veio. Mas isso só veio depois de um tempo de preparação e um hiato de 40 dias do teste do caráter. Deus vai fazer muito mais com você preparado do que com você empolgado. Tem muita gente empolgada em fazer o reino de Deus acontecer, mas nós precisamos estar preparados à altura. Tamanha a responsabilidade daquilo que Ele confiou nas nossas mãos, líder.
O teste de Jesus aconteceu logo após o seu batismo no Jordão. Depois que João Batista se tornou uma voz que clamava no deserto e foi levado por Deus para preparar e abrir o caminho, com o batismo de Jesus, o novo romper estava prestes a acontecer na terra, e era o começo do seu ministério. Era o começo de uma nova temporada. Lucas capítulo 3, versos 4 e 6 diz, como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Então novamente, a palavra que vem: todo vale será aterrado, montanhas serão niveladas, estradas tortuosas serão endireitadas, caminhos acidentados aplanados. Deus está levantando uma geração de líderes, em que na sua atuação, depois da preparação e do hiato de teste do seu coração, do caráter que está aí, os montes serão nivelados, as portas de bronze derrubadas, e as trancas de ferro serão rompidas. Quem crê e toma posse em nome de Jesus. Entre o batismo de Jesus, que foi selado com a descida do Espírito Santo, em forma corpórea, como pomba, veio uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Ele recebe essa palavra de afirmação da sua identidade. Pronto, então agora nós vamos começar o ministério, uma nova fase. Jesus recebendo o sinal de Deus para o cumprimento daquilo que estava por acontecer, depois dessas coisas. Então Jesus, agora tudo está pronto, eu me agrado de ti, e isso é suficiente. Jesus tem um novo romper chegando, mas é preciso que você tenha uma experiência que é decisiva. Já sei, Pai, eu já sei o que é, como o Senhor se agrada de mim, eu sei que o Senhor vai então me honrar na frente de todos, e eu serei reconhecido, é isso? Não, então nós vamos viajar juntos, e nós vamos ter uma experiência, só eu e o Senhor? Não, então o Senhor vai me dar um anel de ordenação, para que eu entre nesta nova fase, onde eu vou exercer o ministério de 3 anos, não, também não é sobre isso. Então eu vou o quê? Você precisa ter o seu caráter testado. Você precisa ter o seu coração provado, antes do novo romper. E aí, se você passa nesse teste, se o seu caráter é aprovado enquanto é provado, aí sim, você está pronto para o novo romper. Então não tenha medo de ser testado, líder. Não tenha medo. O teste do caráter atesta a sua capacidade para o percurso. O seu percurso é um percurso de longo prazo. Não tenha medo de ter o seu caráter testado. Então nós vamos ver como começa o teste de caráter de Jesus, que estava na fase final, já para começar o seu ministério, mas ele precisava desse ato, desse último teste. Leia comigo Lucas capítulo 4, versos 1 e 2, Lucas 4, 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado por César Augusto, imperador de Roma. Foi levado pela mulher de Herodes, que pede a cabeça do João Batista. Foi levado por Herodes, que ali na frente lava as mãos. Foi por eles? Por quem que ele foi levado? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. O
texto continua: foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim teve fome. Então quem levou Jesus para o teste do caráter foi o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo nunca vai te levar para um lugar aonde ele não possa estar. Nunca. Por maior pressão que você esteja passando, ou pelo deserto tão intenso que você está vivendo, se o Espírito Santo te levou para lá e não foi você que se enfiou sozinho nesse lugar, porque tem hora que a gente se enfia sozinho nos lugares aí que é enrascada, né? Se é o Espírito que nos levou, ele só vai te levar para um lugar onde ele possa estar. Eu quero dizer que ele está no seu teste, ele está no momento da sua prova, mas eu quero aqui começar a construir com você algo que eu considero muito importante. Deserto não é um lugar, deserto é um tempo. Diga comigo: deserto não é um lugar, deserto é um tempo. E eu vou te explicar por quê. Tem gente que sai de um lugar, a exemplo de um local de trabalho, porque ele considerou que aquele lugar é um deserto. Então ele foge daquele deserto, só que ele esqueceu que deserto não é um lugar, deserto é um tempo. E aí ele vai para um outro lugar, e quando ele chega nesse novo lugar, ele descobre que o deserto continuou. Ele fala assim: meu Deus, mas eu achei que o deserto era lá. Não é, porque deserto não é um lugar, deserto é um tempo. Aqui nós estamos falando de 40 dias. Eu não sei qual é o tempo do seu teste, eu só sei que se foi o Espírito que te levou, ele vai permanecer com você até o final, até que Deus dê ordem aos seus anjos para que eles venham e o sirvam. Você vai definir quem vai te servir, se no final das contas do seu teste de caráter serão anjos ou demônios, mas você vai ser servido. Se você se entrega ao banquete do mundo, ou você recebe o banquete de Deus. Quando Elias estava sendo testado ao fugir da mensagem de Jezabel, quando manda um WhatsApp para ele, dizendo: amanhã, nessa hora, ou seja, em 24 horas, você estará morto. Diz para Elias, ele vai estar acabado, liquidado. Ele encontra um pé de gesta e ele pede a morte. A Bíblia diz que o anjo de Deus vem e o serve. No meio do seu teste, você define quem vai te servir. Se você mantém o seu caráter, no final das contas, anjos te servirão. Então deserto não é um lugar, deserto é um tempo. Entrando muitas vezes em lugares que nós consideramos desertos, nós precisamos discernir se estamos nesse lugar porque o Espírito nos levou, ou porque nós escolhemos estar ali. Então escute: se for para passar pelo teste do caráter, que seja com o Espírito e cheio do Espírito. Não tente passar pelo teste de caráter pela força do seu braço, nem se autoconduzindo, porque a pior condução é a autocondução. Então não ouse passar pelo teste de caráter simplesmente porque você acha que é o seu tempo. E também, ao passar pelo teste de caráter, passe cheio do Espírito. Agora a pergunta é: se o Espírito Santo, ele é bem-vindo nos lugares em que nós estamos, seja no tempo de deserto ou em qualquer momento, nas conversas que temos, nos ambientes que nós frequentamos. Por exemplo, se agora, nesse momento, fosse passado aqui nesses telões, tudo que está passando na nossa mente, o Espírito Santo poderia estar aí sentado nessa cadeira assistindo, tranquilamente, ou nós sairíamos correndo envergonhados por aquilo que está dentro do nosso coração.
Então vamos aos testes do caráter de Jesus, que o habilitou para um novo romper. E eu quero colocar aqui para você 3 testes. O primeiro teste é o teste do tempo do pouco. O tempo das poucas coisas. Então, se você estiver anotando, anote isso. O primeiro teste, como o deserto não é um lugar, deserto é um tempo, então eu defino como o tempo do pouco. Se você está buscando um novo romper, se você está buscando as coisas grandes de Deus, acredite, passará pelo teste do tempo do pouco, ou das poucas coisas. Lucas 4 verso 3 diz, o diabo lhe disse, se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Então, meu irmão, para quem está sem nada, o pouco parece muito. Para quem está no meio de um teste, para quem está no tempo do pouco, no tempo do deserto, o pouco parece tudo que a gente precisa. E é interessante que o diabo diz para Jesus dar uma palavra de ordem. Diga a essas pedras que se transformem em pão. Ordenar, mandar, decidir, definir, que pedras transformem-se em pão, no tempo do pouco. Escute, ter um mínimo de voz parece muito. Ter um mínimo de fala parece tudo que eu preciso. Quando eu estou no teste do tempo do pouco, das poucas coisas, qualquer coisa que vem parece tudo o que eu preciso. Se o seu tempo de teste é o tempo do pouco, qualquer pedaço de pão parece um banquete. Parece um banquete. Vamos passar pelo teste do tempo do pouco, antes de acessar um novo romper, porque logo ali na frente, esta nova fase vai nos cobrar para saber o que está dentro do nosso coração. Jesus teve o seu tempo do pouco, das poucas coisas, o tempo das limitações, e eu defini algumas coisas como o tempo do pouco, o tempo da pouca experiência. Todo líder passa pelo tempo de pouca experiência. Você está começando seu ministério, você tem muita coisa para aprender, você já tem uma longa jornada ministerial, mas um dia você começou. Quando a gente olha para esses adolescentes e jovens, se nós não tivermos um coração humilde, nós vamos olhar e dizer, o que eles têm para nos ensinar? Escute, são pessoas que estão começando o ministério, que podem ter pouca experiência, mas no tempo do pouco, nós precisamos estar com eles, para que eles não troquem o tempo do pouco por qualquer proposta que chegue. Um dia, eu comecei o ministério, ano que vem eu e André completaremos 15 anos de ministério pastoral, com 25 anos de caminhada com Jesus. Nós um dia começamos, tem gente que está aqui, que tem 30, 40 anos de ministério pastoral, mas um dia já começou. E sempre, todos nós, seja no ministério pastoral, seja na gestão de uma empresa, seja como pai de uma família, como marido, sabe, como um filho, nós passamos pela fase do pouco, da pouca experiência, de alguém que está começando qualquer coisa. E o primeiro milagre que Jesus realizou foi em Caná da Galileia. Você conhece o texto, o vinho tinha acabado e a pressão sobre os noivos era inevitável. A mãe de Jesus chega e diz, não tem mais vinho. Jesus estava começando o tempo do seu ministério, era o começo de todas as coisas. Depois dos 30 anos de preparação, do hiato de 40 dias de teste, então vem a oportunidade de realizar o primeiro milagre. E a resposta que ele deu a Maria foi clara e objetiva, bem no começo do seu ministério. João capítulo 2 verso 4, respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Quando nós temos pouca experiência e uma oportunidade surge, nós somos tentados a provar a nossa força, a nossa capacidade, o quanto nós somos bons, e aqui nós podemos quebrar o princípio
do tempo de Deus das poucas coisas. É quando nós precisamos saber o time, o momentum, a hora de agir, a hora de falar, a hora de ouvir, a hora de se levantar, a hora de se calar, a hora de fazer, a hora de recuar, a hora de esperar. Então Jesus estava dizendo: olha, é o começo de todas as coisas, mas não chegou a minha hora. Isso nós só aprendemos quando nós temos o nosso caráter testado e nós somos provados na intenção do nosso coração. Então o tempo da pouca experiência, ela chega para todo mundo. O tempo das poucas opções, tem horas que você tem pouca opção, no tempo do pouco, quando o seu caráter está sendo testado, no tempo do pouco, você vai passar pela pouca experiência, você vai passar pelas poucas opções. Tem horas que você vê todo mundo tendo inúmeras opções, mas você só tem um lado ou outro para escolher, você só tem uma alternativa ou outra. Jesus estava explicando aos discípulos sobre o futuro, que era necessário ele ir para Jerusalém, e que ele sofresse nas mãos dos homens religiosos, que fosse morto, e que ressuscitasse. Quando ele estava explicando sobre isso, Pedro chama a parte e diz: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Escute, é tudo que a nossa alma quer ouvir no tempo de poucas opções. Não, você não, imagina, você não merece isso. Imagina, olha o quanto você esperou, olha o quanto você se dedicou, olha o quanto você fez. Você merece ser honrado. Ser honrado. Para evitar a cruz, nós só precisamos de um irmão bem intencionado. Bem intencionado, dizendo: você não precisa disso. Você tem pouca opção. E quando você tem pouca opção, no teste do tempo das poucas coisas, quando você está meio sem saída, tudo que a gente precisa é de um irmão bem intencionado dizendo: não, você não, você não. Mateus capítulo 16, verso 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. É muito forte o posicionamento de Jesus no tempo do pouco, no tempo do começo, onde as coisas ainda estavam para se construir. Então eu chego na terceira ênfase, da pouca experiência, das poucas opções e também do pouco acesso. Tudo que você está começando, tem vezes que no teste do pouco, no tempo do pouco, nós não temos muitos acessos, e nós temos que construir esses acessos. Jesus nunca pegou atalhos para ter privilégios. Pastor líder, nunca pegue atalhos para você ter privilégios. Comece a construir no tempo do pouco, porque tudo que o homem semear, certamente colherá. Jesus estava preso e prestes a ser crucificado, e você percebe que os níveis de tentação vão aumentando. Mateus capítulo 27, verso 21, então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Tudo que Jesus precisava no tempo das poucas coisas, e aqui já no final, caminhando para o final dos seus 3 anos, é um caminho de influência, de alguém que chegasse para aquele homem que estava prestes a lavar as mãos. Ele estava querendo resolver o lado de Jesus, mas ele não usou de nenhuma influência externa, ele esperou o cumprimento de todas as coisas. No teste do tempo do pouco, nós temos que nos manter firmes em tudo que Deus espera de cada um de nós. Então eu vou para o segundo teste, quando o nosso caráter está sendo provado.
O segundo teste é o tempo do muito. Então você sai do tempo do pouco e você acessa o tempo do muito. Lucas capítulo 4, versos 5 a 7. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Todo mundo quer os lugares altos, todo mundo quer um novo romper, todo mundo quer os lugares estratégicos, a busca pelos melhores lugares da terra. Essa é a batalha de todo coração. Então vem uma proposta. É muito interessante ser levado a um lugar muito alto e ser apresentado muita coisa. Sabe, aquilo que de fato vem trazer a resposta para os anseios do nosso coração, e saber que muita coisa pode ser sua, no meio dessa proposta. Só que saiba, isso vai te custar um preço, líder. Isso vai te custar um preço. O seu caráter será testado quando muita coisa estiver em jogo. Muita coisa. Então você tem o tempo das poucas coisas, você tem o tempo das muitas coisas. À medida que você vai crescendo em autoridade, à medida que você vai crescendo em influência, à medida que você vai crescendo em recursos, tudo indica que você acessou um nível de privilégios que são para poucos, um nível estratégico que são para poucos. E quando você conhece esses lugares altos, muitos líderes ficam deslumbrados, porque chegaram aonde seu coração ansiou. E quando chegam no tempo do muito, eles se consideram merecedores dos privilégios, merecedores, que acredita que tudo que está diante dos seus olhos está vindo como um banquete pelo seu esforço, por tudo que ele fez para chegar até ali. O adversário está maquinando e preparando uma estratégia, e ela funciona como se fosse uma partida de xadrez, aonde no tempo das poucas coisas ou das muitas coisas, as peças elas vão sendo movidas. E acredite, o diabo não tem pressa. Ele veio para a mesma missão: roubar, matar e destruir. Isso não vai mudar, e ele pacientemente vai jogando uma peça de cada vez. Ele não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. O diabo não tem todo o poder, não está em todos os lugares ao mesmo tempo e não sabe todas as coisas. Mas à medida que ele desloca uma peça e ele percebe a sua reação, ele vai começando a perceber o que move o seu interior. Então, enquanto você está sendo testado, é como se um jogo de xadrez estivesse acontecendo. Ele vai movendo as peças, até que chega um momento que esse líder que acessou as muitas coisas, se deslumbrou por aquilo que ele acredita ser privilégio seu, o diabo dá um checkmate. E quando ele derruba o rei, a partida acaba e você pode guardar o tabuleiro. Nós estamos num tempo de testes. A igreja está sendo preparada para o tempo do fim, e nós estamos trabalhando arduamente para ver uma geração de homens e mulheres, jovens, crianças, velhos, sabe, tão apaixonados por Jesus, tão apaixonados pela palavra, tão apaixonados pelo Espírito Santo, que não tem proposta que seja trocada pelo propósito. Uma geração de líderes fundamentado em Cristo, alinhados em Cristo, movidos pelo Espírito. Pastor, é o tempo de deserto. Foi o Espírito que te levou, e Ele não te deixou sozinho. Ele estará com você até o fim. Deserto tem dia para terminar, porque não é um lugar, é um tempo. Quando um líder é sério e faz um trabalho bem feito, tenha paciência, o resultado vai chegar, o fruto vai chegar.
Os frutos vão aparecer, e você pode sim acessar muitas coisas que você sonhou, que você planejou, que você trabalhou. Só não perca a consciência da boa mordomia, porque tudo que Ele te deu tem um propósito. O bom mordomo é aquele que faz o melhor que pode com os recursos que lhe foi dado, sempre lembrando que aquilo que está nas suas mãos não é seu, vem de Deus. O casamento que eu tenho, a responsabilidade de cultivar bem é minha, da esposa que o Senhor me confiou. Os filhos que o Senhor me deu, a responsabilidade é minha, de discipulá-los e um dia prestar contas dos filhos que Ele me deu. A igreja que eu estou pastoreando, a responsabilidade é minha, de fazer com uma boa mordomia, a melhor liderança, a melhor gestão, e um dia prestar contas daquilo que Ele colocou nas minhas mãos, porque o que eu mais anseio é um dia poder ouvir do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia! Então o primeiro teste, diga comigo, o teste do tempo do pouco. Segundo teste, diga, o segundo teste é o tempo do muito. Mas vem o terceiro teste, e eu chamo do tempo do tudo. Quando não há mais limites. Tem momentos que você tem poucas coisas, tem momentos que você tem muitas coisas, e quando você tem todas as coisas? Lucas capítulo 4, versos 9 a 11 diz: o diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo. Então não é só numa parte alta, é na mais alta do templo. E lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O tempo do tudo vem depois do tempo do muito, que vem depois do tempo do pouco. Muitos testes aparecem quando você tem muito, outros testes aparecem quando você tem pouco, mas tem outros testes ainda que só aparecem quando você tem tudo, todas as coisas. Você sabe que eu vim do mundo do futebol, e eu conheci muitos jogadores, e muitas histórias nesse ramo, ela é de pessoas que um dia tiveram muito pouco, depois acessaram muitas coisas, até o dia que aquilo que eles construíram lhes deram tudo. E aqui entra um risco enorme, é quando ninguém mais diz não, é quando você não tem mais ninguém para apontar o dedo no seu nariz e te dizer: tu és este homem. Davi foi o homem do pouco, do muito e do tudo. Vou repetir: Davi foi o homem do pouco, do muito e do tudo. Mas mesmo no tempo do tudo, um dia o profeta Natan chegou para ele e disse: tu és esse homem. E no Salmo 51 ele diz: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. No tempo do muito, é quando não, no tempo do tudo, é quando não existe mais limites. Eu vi atletas que, porque chegaram no tempo do muito, não tinha mais limites. O dinheiro comprava tudo, a popularidade comprava tudo, o acesso era ilimitado. Mas ao mesmo tempo, vi também pessoas como essa,
num nível de decadência e em pouco tempo voltaram para o nada. A Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Não é aquele que está em pé, é aquele que pensa que está em pé. É aquele que pensa que chegou em todos os lugares. É aquele que pensa que não há mais limites. É aquele que pensa que ninguém mais confronta. É aquele que pensa que tudo é possível. Aliás, a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Ele encontra até base bíblica para o seu ego. Olha que coisa boa. Um líder que cresce pode chegar nesse patamar é quando você acessa uma parte ainda mais alta que o muito. É a fase do tudo, de que tudo é possível, porque a sua influência pode te dar todos os acessos. O seu dinheiro pode comprar todos os seus desejos. A sua popularidade pode te dar todos os teus privilégios. Por quê? Porque você chegou no tudo. Que tipo de líder é você quando chega esse tempo? Muitos líderes despencam em seu caráter, porque não há mais limites, onde tudo é possível. Deuteronômio, capítulo 4, verso 39, eu termino com esse texto. Reconheçam isso hoje e ponham no coração, que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Eu vou repetir: o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eu vou repetir: o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Nós não somos deuses. Sabe por que nós vemos muitos escândalos, não só na igreja brasileira, mas na igreja evangélica do mundo todo? Porque passaram pelo teste do pouco, do muito e do tudo. Em algum momento vacilaram. E normalmente é no tempo do muito ou no tempo do tudo. É quando tudo eu posso, tudo eu tenho, tudo eu quero. Quando eu vejo essa nova geração, que eles estão sendo preparados para a igreja que eles vão estar, eu só preciso saber se eu vou entregar a igreja em que eles vão estar, porque eles vão estar na igreja. Quando você vê essa nova geração de pessoas apaixonadas por Deus, eu preciso ser uma resposta de abordagem, de conexão, de intencionalidade. Eu preciso inovar, criar, porque eu não posso perder a conexão com a nova geração. Mas nós precisamos prepará-los para que eles não encontrem na igreja apenas um lugar como um clube social, mas uma igreja onde eles são testados no seu caráter, no tempo do pouco, do muito e do tudo. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus?